3. Josué 3, versículo 5 somente. Dessa vez eu não vou esperar pelos irmãos. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. De novo, Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Poderia sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Josué. Quem foi Josué? Josué nada mais do que aquele que finalizou o chamado de Abraão. Deus ele fez um chamado a Abraão e falou que daria a ele uma terra que emana leite e mel. E se passaram tantos anos. O povo foi aprisionado no Egito 400 anos. E quando eles saem do Egito, guiados por Moisés, de repente Moisés morre. Todos confiavam em Moisés, achando que Moisés iria introduzir o povo naquela terra prometida, que seria o cumprimento da palavra de Deus, e simplesmente Moisés morre. E a fé de muitos morreu com a morte de Moisés. Porque Moisés era um líder que espelhava todo aquele povo, que dava esperança. Através de Moisés, o povo teve várias experiências com Deus. Hoje foi falado no estudo da manhã as faces de Deus, de saber a qual face de Deus você deve recorrer em determinados momentos da sua vida. Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi. E Deus se apresentou de várias formas através de Moisés. Mas teve uma das formas que Deus não havia se apresentado ainda ao seu povo. Aleluia. Como o Senhor dos Exércitos. E agora Josué diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eles estavam à margem do Rio Jordão. Haviam rodado o deserto 40 anos. E chegou o dia de atravessar o Jordão. Mas não é de qualquer maneira. Aleluia, Jesus. Só com santificação você vai entrar. Não é de qualquer maneira. A gente faz uma comparação. O Egito é o mundo, o deserto é a igreja e o céu é a terra prometida. E o povo ficou 40 anos rodeando no deserto. Mas não tinha alcançado ainda a sua vitória. E tem muita gente que vai ficar na igreja anos e não vai atravessar o Jordão. Mas nessa noite Deus convida cada um de vocês para atravessar o Jordão. Porque Deus quer ensinar vocês a guerrear. Vocês podem abrir a Bíblia, folhear de ponta a ponta, mas não vão encontrar uma vitória sem luta. Não há vitória sem luta. E o povo passou 40 anos no deserto e não tinha aprendido a guerrear. Uma nova geração se levantou. E essa geração a quem Deus predestinou para herdar a promessa. Amém, Jesus, aleluia. O interessante de tudo é que Josué, ele havia sido espia. Moisés chamou um de cada tribo e falou: olha, vocês vão lá em Canaã e verifica como é que é a terra lá. Depois vocês voltem e me contem como é a terra. E Josué ele atravessa
junto com os outros 11 espias, vai até Canaã, e a terra era maravilhosa. Mas havia gigantes. E 10 dos espias chegam dizendo: olha, a bênção não é para nós, porque os adversários são muito grandes e a gente não vai conseguir vencer. Mas Josué e Caleb falaram: não, Moisés, eu tomo posse da bênção. E quase 40 anos depois, Josué, que tinha sido espia, ele volta como general de guerra. Ele volta liderando um povo que marcha caminhando para a vitória. É necessário lutar. É necessário lutar. Eu quero destacar aqui 3 palavras: santificai-vos, amanhã e maravilhas. A primeira delas é santificai-vos. Santificar, ser santo, é uma separação do pecado. O que faz separação entre o homem e Deus são os nossos pecados. Então, como nós podemos nos aproximar de Deus estando em pecado? Santificai-vos. Santificai-vos. Não tem como você alcançar alguma coisa de Deus sem santificação. Não tem como. Mas quando Deus ele fala em santificar, separar, Ele quer dizer que não é para você se afastar do pecador, mas não se contaminar com o pecado. Isaías ele havia dito: eis que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. E aí o que Deus faz? Um anjo toca com brasas vivas do altar com tenaz em seus lábios e diz: agora os seus pecados estão purificados. Agora os seus pecados estão purificados. Mas engana-se quem pensou que depois de Isaías ser purificado, Deus iria tirá-lo do meio de um povo de puros lábios. Ao contrário, ele havia colocado a culpa no povo, que ele era impuro, porque vivia no meio do povo. Aí Deus fala: olha, agora é você que vai contagiar esse povo. Você vai permanecer no meio desse povo de impuros lábios, para mostrar que eu sou Deus. Para que eles possam ver que Deus está na tua vida e que você vai fazer a diferença, seja aonde for. Às vezes a gente lamenta: Senhor, eu não quero estar aqui porque eu estou sozinho, só tem eu. Não, esquecendo que agora o Senhor se apresenta como o Senhor dos Exércitos, que é Ele quem peleja por vós, que Ele é general de batalha. Então não se sinta só, porque os exércitos do Senhor estão ao teu lado. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guardam. Aleluia, glória a Deus. Então santidade é necessário. É necessário se separar do pecado. É necessário você largar não só atitudes, mas pensamentos. Hoje nós vivemos num mundo de tecnologia, que você vê um filho comportado, sentado no seu quarto, num videogame, no celular, mas você não sabe o que ele está fazendo, porque tem jogos que você tem que matar, tem jogos que você tem que roubar, tem jogos que você tem que trocar tiro com a polícia, e ele está quietinho, comportadinho lá no quarto. E você fala: meu filho é uma bênção, mas você não acompanha o que ele está fazendo no oculto. Santidade é santidade mesmo. É em tudo. Porque amanhã Deus fará maravilhas. Se você se mantiver santo, se você
renunciar às vontades, aos desejos da sua carne. Porque a nossa carne treme, ela pede o pecado. O pecado é gostoso, o pecado é prazeroso, mas as consequências do pecado muitas vezes são irreversíveis. São estragos que fazem na nossa vida que depois a gente não tem mais como consertar. Aí você vai aprender a conviver com eles. E para conviver com o estrago que o pecado fez na tua vida, só com a presença do Espírito Santo. Porque tem muita gente que se suicida, tem muita gente que busca solução de todas as formas, mas sem o Espírito Santo, sem santidade, você não verá Deus. Aleluia. Meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora a gente vai falar sobre o amanhã. Quando a gente fala em amanhã, não é amanhã no sentido literal. O amanhã, ele leva um determinado tempo para chegar. E muitas vezes a gente ouve Deus amanhã falar maravilhas. Você amanhã vai acordar esperando Deus fazer maravilha na tua vida. Mas o amanhã é um tempo indeterminado. E muita gente diz assim: o amanhã pertence a Deus. Será que verdadeiramente o amanhã pertence a Deus? As decisões que você toma hoje podem definir o teu amanhã. Então, não jogue toda a culpa para cima de Deus, não. Porque existe uma parcela de responsabilidade de cada um de nós que vai determinar o nosso amanhã. As decisões que você toma hoje vão refletir amanhã. Glória a Deus. Então, se você se santificar hoje, amanhã, num tempo futuro, indeterminado, você verá a glória de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É o amanhã. Existia um jovem rico que se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, bom mestre, o que é necessário para eu poder herdar o reino dos céus? Jesus chega para ele e fala: obedece os mandamentos. Simples. Falou: mas quais mandamentos? Honra pai e mãe, não matarás, não roubarás. Aí foi passando a lista toda para aquele jovem. E aí ele fala para Jesus: mas todas essas coisas eu já faço. Glória a Deus. Pega todos os teus bens, vende, divide com os pobres e me segue. Interessante que 90% daqueles que iam de encontro a Jesus saíam satisfeitos. Jesus realizava aquilo que eles iam em busca. Mas esse é um dos poucos casos que alguém vai até Jesus e retorna triste, decepcionado, porque Jesus não atendeu a necessidade dele, que não era necessidade, era um desejo. E você sabe diferenciar as suas necessidades dos seus desejos? Você sabe o que você quer e o que você precisa? Eu estava falando recentemente sobre Zaqueu. Que Zaqueu, ele teve a curiosidade de conhecer Jesus. Mas Zaqueu, ele não era enfermo, ele era saudável, ele era rico, tinha praticamente tudo que ele queria. Mas ele não sabia qual era a sua verdadeira necessidade. E muitos de nós, às vezes, caminhamos assim. Não sabemos qual é a nossa verdadeira necessidade. O que realmente nós precisamos na nossa vida. Ele era um homem de baixa estatura. E ele era cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, naquela época, como ele era judeu,
ele era um inimigo público. Os próprios judeus não gostavam dele, porque ele trabalhava para o Império Romano. E além disso, ele era ladrão, ele defraudava, ele pegava além daquilo que ele deveria pegar. E aí quando ele resolve conhecer Jesus, ele sabia que Jesus iria passar por um determinado lugar. Aleluia. Mas como ele era um de baixa estatura e muitas pessoas o odiavam, ele tinha que ficar num lugar seguro. E a palavra diz que havia uma figueira brava ali. O que eu quero que vocês entendam é que muitas vezes, antes do problema surgir, Deus já tem a solução. Aleluia, meu Deus! Aquela figueira não foi plantada no dia que Zaqueu soube que Jesus ia passar ali. A providência já estava ali, ó. Anos antes de Jesus passar. E o problema que você tem hoje, a solução já foi dada. É uma questão de fé. A solução às vezes chega antes do problema chegar. Entendam isso. Nem todo o dinheiro que bate na nossa mão é para gastar. Porque no dia seguinte você pode precisar. A solução chegou antes do problema. E você achou que era sorte. Não, mas era Deus providenciando. E Deus muitas vezes age assim. Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa fé. Mas é necessário a gente atravessar o Jordão, querer guerrear. É necessário a gente se santificar, se afastar do pecado, levar uma vida de santidade. E por último, maravilhas. Quando a gente fala maravilha, a gente associa sempre a milagre, a coisas grandes, né? Agora a palavra de Deus diz: seja fiel no pouco, que sobre... Aí a gente quer chegar aqui atrás do púlpito e contar uma bênção grande, um milagrão que Deus fez na minha vida. Mas você tem sido capaz de ser fiel no pouco e contar as pequenas coisas que Deus tem feito na tua vida? Porque uma pequena coisa que Deus fez na tua vida pode ser algo muito grande para a vida de alguém que está precisando, está passando por aquela situação. E você tem sido abençoado, mas tem ficado calado. Deus tem te abençoado e você não tem falado nada, porque você acha que é pouco que Deus está te dando. E você quer receber mais, mas você tem sido fiel no pouco. São coisas tão pequenas que a gente não valoriza. São coisas que a gente faz no dia a dia mecanicamente. E a gente não associa a Deus, não associa a bênção de Deus. O simples fato de acordar e abrir os olhos é o milagre de Deus. São pequenas coisas que pessoas cegas ficam tateando e não têm esse privilégio que nós temos. Quem hoje faz o que quer, amanhã fará o que não quer. Vocês estão entendendo? Se hoje você faz o que quer, vive livremente, a seu bel prazer, amanhã você vai estar fazendo o que você não quer fazer. Se hoje é tempo de estudar e você não quer estudar, amanhã você vai estar trabalhando numa profissão que você não gostaria de estar trabalhando. São pequenos detalhes que podem fazer a diferença no teu futuro. E eu poderia citar diversas situações, diversas coisas que a gente, renunciando hoje, amanhã a gente vai colher. Mas a gente está tão interessado no prazer momentâneo que a gente despreza o futuro.
achando que um dia a gente não vai envelhecer, achando que a gente vai ser jovem para a vida inteira. E aí, conforme o tempo vai passando, as coisas não vão se realizando na sua vida da maneira como você imaginou que fosse acontecer, começam a surgir as frustrações. Hoje, jovens, olhem para alguns adultos e tentem refletir como foi o passado deles. Alguns são felizes, alguns são frustrados. Lamentam eternamente de uma decisão que eles não tomaram há tempos atrás, quando poderiam ter tomado. E hoje sofrem a consequência dela. Mas vocês que são jovens, ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Porque o tempo é precioso demais. Jesus, aleluia. O tempo não volta. O tempo não volta. Aprendam isso. Guardem isso no coração. A vida, ela só anda numa direção, para frente. Você nunca mais vai poder voltar naquela mesma situação, naquele exato momento que você gostaria de ter mudado. Mas se hoje fores sábio e se santificar, você vai colher os frutos da sua renúncia e terá um futuro próspero e cheio de alegria. E eu mencionei os jovens, mas isso vale para nós que somos mais maduros, que alguns de nós podemos ter uma vida curta, talvez 2, 3 anos, não estarmos mais aqui. Mas quem sabe chegar aos 80, 90, se Jesus não voltar. E decisões que nós tomamos hoje podem refletir amanhã, na sua velhice. Glória a Deus. Às vezes a gente arregala os nossos olhos e fica esperando ver um grande milagre. E os milagres estão acontecendo. Acontecendo ao nosso redor o tempo todo. E você está tentando enxergar com os olhos da carne. Mas se nós formos mais espirituais, a gente vai dar glória a Deus todo dia. É todo dia glorificando o nome do Senhor pelas maravilhas que Ele faz nas nossas vidas. Porque você não consegue enxergar os livramentos que Deus tem nos dado a cada dia. Livramentos que Ele nem permite que você tome conhecimento, que Ele manda o anjo lá e corta o laço. E aí as consequências disso são as seguintes. Você vai ter amanhã um emprego maravilhoso. Por quê? Um emprego maravilhoso. Porque hoje, Glória a Deus, aleluia. você renunciou, se dedicou, se tornou um profissional capacitado e não vai varrer lixo, não querendo desmerecer ninguém, mas você não vai trabalhar em profissões desqualificadas, que é o nome que as empresas dão naqueles que não têm uma profissão. Desqualificado. É feio isso, né? Mas tantos de nós que não tomamos a decisão certa, acabamos amanhã sendo desqualificados e ficando à periferia do mercado de trabalho. Mas amanhã você vê uma jovem que foi dedicada, um jovem que foi dedicado numa boa profissão, invejam ele, mas esquecem que no dia que ele ouviu que tinha que atravessar o Jordão, que tinha que lutar, que tinha que renunciar, ele ouviu a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele ouviu a palavra de Deus. Aí você fala assim, nossa, ele tem uma casa maravilhosa. Mas não é uma casa maravilhosa, estrutura em tamanho. Porque tem tanta gente que tem uma casa gigantesca, mas não tem paz.
A família, olha, é cada um mais embaraçado que o outro. Meu Deus. Mas é milagre quando você tem um lar. Porque lar é diferente de casa. Casa é habitação. Lar é lugar de conforto, de repouso, de amor e de alegria. E muita gente gostaria de ter um lar, mas tem apenas uma casa. Um lugar onde ele sai do trabalho, chega em casa e é casa. E é casa. Por quê? Decisões que não tomou no passado. Se você renunciar hoje, amanhã você terá um casamento maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque não se precipitou. Não pegou o primeiro ou a primeira que apareceu pela frente. Porque muitas vezes a gente pede alguma coisa a Deus e fala: Senhor, eu preciso, eu quero. Senhor, eu quero. E aí Deus fala assim: olha, não era o momento de te dar não. Mas já que você insistiu, eu vou permitir que você pegue o primeiro que apareça. Eu vou permitir que você pegue a primeira porta de emprego que se abra. Eu vou permitir que você pegue a primeira casa que surja. Eu vou permitir que você entre na primeira porta que se abra. E aí depois que você passa, que você aceita, que você toma posse, você começa a murmurar: mas Senhor, olha só a casa que eu tenho. Senhor, olha a esposa, o esposo que eu tenho. Senhor, olha o trabalho que eu tenho. Começa a questionar. Porque você pegou o primeiro que apareceu na frente e espera com paciência no Senhor. Espera com paciência no Senhor. Eu sei que a aflição vem no momento que a gente está passando dificuldade, por luta. É difícil superar. Mas se você tiver paciência, o Senhor vai lhe dar com providência. Porque você hoje ouviu falar que Jeová Jirê é o Deus da providência. Ele sabe a necessidade de cada um. Ele lê e sonda os pensamentos. Às vezes não é nem necessário abrir a nossa boca para que Deus saiba o que a gente quer. Mas Ele quer que você abra a sua boca. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra teu joelho e clama ao Senhor. Que Ele vai te responder. E Ele vai abrir o teu entendimento. E Ele vai te dar discernimento para saber qual a porta você tem que abrir. A quem você vai aceitar. A casa que você vai entrar. Porque Deus vai te dar olhos espirituais. Glória a Deus, aleluia. A gente vê pela aparência, mas Deus não vê pela aparência. Deus não julga pela aparência. A gente olha as circunstâncias ao nosso redor, se vê cercado muitas vezes e diz: não tem solução, não tem jeito, não tem saída. Mas Deus abre portas onde não há portais. Você pode se ver completamente cercado, sem saída. Daniel, ele foi colocado dentro da cova, colocaram uma pedra do lado de fora da cova e selaram a pedra. E Daniel não tinha por onde sair. A única saída estava trancada. E talvez alguns aqui estejam numa situação assim, que a única saída está trancada. Mas a palavra nos diz que Daniel passou a noite inteira na cova dos leões e não houve um leão que tocasse em Daniel. Porque Deus, Ele nos protege, porque Deus, Ele nos guarda, porque Deus, Ele nos livra. E quando amanheceu o dia, quando chegou o amanhã, a pedra foi tirada.
O tempo da prova acabou. E Daniel saiu glorificando o nome do Senhor. E todos aqueles que tinham se voltado contra Daniel, agora receberam o mesmo castigo, mas não tiveram o mesmo livramento. A justiça pertence ao Senhor e não a nós. Não queira se vingar, deixa por conta de Deus que Ele fará justiça por vós. Ele fará justiça por vós. Se sente injustiçado, tem chorado. Aleluia! Oh, glórias! A justiça pertence ao Senhor, igreja. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Aprendam isso. Se você quiser se vingar com sua própria força, com seu próprio braço, Deus não estará mais nesse negócio. Amém? Amém. E, acima de tudo, o mais importante é que sem santificação ninguém verá a Deus. Nós queremos ver a Deus. Experiências que tiveram no deserto com Moisés, Maná, Mar Vermelho se abriu, foram curados, e tantas experiências, mas a melhor de todas é tomar posse da bênção. Enquanto nós estamos na promessa, enquanto nós estamos na igreja, é apenas uma promessa. A igreja é apenas um lugar de preparação. Aleluia! Quando a gente se conscientizar que a igreja é um lugar de preparação, às vezes a gente está preocupado em pregar uma palavra evangelística, mas a minha maior preocupação é com os de dentro, com o doméstico na fé. Porque são vocês que vão propagar a palavra do Senhor aí fora se vocês estiverem alicerçados. Não adianta encher a igreja e não alimentar. Não adianta todo dia uma alma levantar a mão e aceitar Jesus e depois não voltar. Porque tem que ter um alimento sólido. Que a gente ouça poucos glórias, mas veja a transformação da vida de cada um. Então, eu quero finalizar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Isso é uma promessa. Receba, toma posse dessa promessa. Toma posse da sua promessa. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Em nome de Jesus.